E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 1. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Ainz. Ainz falou: Aura, você tem os melhores sentidos, de todos nós. Você encontrou alguma pista? Aura falou: nadinha. Não posso sentir ninguém por perto. Ainz falou: se é o caso. Então, vamos nos dividir em duas equipes, para facilitar a busca. Chautiar, assuma o comando dos Undeads, e sejam como nossos vigias. Aura, vá em frente, para a casa onde Zimberu ficou, a última vez que esteve aqui. Procure na cidade a razão pela qual os dwarfs não estão mais por perto, mas tome cuidado, para não ir muito longe. As duas guardiãs responderam afirmativamente, e então, ele viu Zimberu se curvando em gratidão. Depois de acenar magnanimamente, Ainz conjurou Fly. Ele lentamente flutuou para cima. Este seria um curso de ação perigoso se alguém estivesse esperando em uma emboscada, mas por algum motivo, Ainz tinha a sensação de que não havia ninguém por perto. Ainz-sama. Chautiar voou em pânico. É perigoso. Por favor, desça, Arinso. Ainz falou: se for para pensar sobre isso, você está certa. Parece que fui descuidado. Era natural que Chautiar estivesse zangada. Afinal, ele tinha voado, onde qualquer um poderia desenhar uma linha clara de fogo para ele, puramente porque ele estava agindo em um instinto sem base. Ainz falou: ainda assim, o fato de não ter sido atacado é mais uma prova de que não há ninguém aqui. Além disso, há uma chance de que qualquer um que tenha me visto queira se aproximar para saber mais. Então, deixarei a segurança do perímetro para você. Chautiar falou: por favor, não se use para atrair o inimigo para uma armadilha, Arinso. Ainz pensou: Punito-san tinha razão. Dependendo das circunstâncias, um líder pode ter que se usar como isca. Ainda assim, acho que é difícil para alguém como Chautiar entender isso, já que ela não foi um dos meus camaradas, mas sim minha protetora. Perdoe-me, Ainz disse para Chautiar, antes de olhar para baixo. Esta era uma cidade cheia de muitos edifícios idênticos, tão bem organizada quanto uma prancha. Ainz falou: há um edifício de aparência impressionante, ali, e lá, e acolá. Embora a maioria dos edifícios parecesse terem sido moldados do mesmo molde, havia poucos que pareciam maiores que os outros. Chautiar falou: vamos ir dar uma olhada, Arinso. Ainz falou: vamos chamar a Aura de volta primeiro. Parece que as coisas podem se tornar muito problemáticas se houver uma emboscada lá. Tudo que Chautiar havia dito desde então tinha razão. Ainz-sama. Só então, a voz de Aura veio de baixo. Olhando para baixo, viu Aura e Zimberu acenando para Ainz, e, dado o modo como o faziam, parecia que algo fora do comum acontecera. Chautiar falou: parece que eles encontraram alguma coisa, Arinso. Ainz falou: parece que sim. Os dois trocaram olhares, antes de aterrissar ao lado de Aura, seguidos, logo, pelos Undeads, se apressando para chegar à informação. Aura falou: venha ver isso, Ainz-sama. Aura levou-os para uma das casas que ela abriu. Ainz deu uma olhada no lugar, mas não conseguiu detectar nenhuma diferença das outras edificações, e não encontrou nada especial dentro dele. Ainz falou: esta é a casa onde Zimberu se hospedou. Aura falou: não é isso. Em nosso caminho para a casa do dwarf que cuidou de Zimberu, encontramos vários edifícios que foram abertos. Depois de verificá-los, encontrei pegadas no chão, e essas podem não ser pegadas de dwarfs. Aqui, deu uma olhada. Zimberu, dwarfs não andam descalços, certo? Zimberu falou: claro que não. Todos usam sapatos, e não os tiram, nem dentro de casa. Eu costumava vê-los com botas sólidas, de sola de metal. Aura falou: isso significa que estas pegadas, claramente, não são de dwarfs. Ainz falou: quanto você pode aprender com isso? Aura falou: vamos ver. Aura inclinou a cabeça, em contemplação. Aura falou: eles parecem ter sido feitos por um bípede, e as marcas de arrasto entre as pegadas esquerda e direita sugerem uma espécie de cauda. Chautiar falou: seria algo parecido com um lizardman, Arinso. Chautiar virou-se para olhar para Zimberu. Aura falou: não é.
A cauda é magra, não é grossa, como a de Zemberu. Além disso, as pegadas foram preenchidas com poeira, então, já deve ter passado tempo, desde que foram deixadas aqui. Quem as deixou, não veio aqui com frequência. Além disso, parece que uma pessoa que entrou aqui, saiu imediatamente, após entrar. Eles vieram, porque estavam interessados, em uma cidade do Adv. Aura desviou o olhar, da casa, para a estrada, do lado de fora. Aura falou. E não foi apenas um. Haviam muitos, pelo menos, 10 deles. Ainz falou. Até onde você pode seguir essa trilha? Esta é a nossa única pista, afinal, eu gostaria de seguir, o máximo possível. Aura falou. Entendido. Então, você poderia seguir, atrás de mim. Não havia razão possível para recusar. Todos ficaram atrás de Aura. Shaltiar estava, logo atrás de Aura, para protegê-la. O dono das pegadas moveu-se, como Aura havia previsto. Aparentemente, tinha o mesmo objetivo que Ainz, vagando ao redor, e olhando para os edifícios do Advs. Na metade da trilha, Aura parou de repente, e olhou para a estrada à frente. Ela estava olhando para um dos enormes edifícios, que Ainz tinha visto de cima. Aura falou. Há muitas pegadas idênticas aqui. Parece que um esquadrão deles veio de lá. O que deveríamos fazer? Devemos investigar esse esquadrão. Ainz falou. Não. Pode ser melhor encontrar onde os proprietários daquelas pegadas desapareceram. Nós investigaremos o outro grupo depois. Aura falou. Entendido. Aura começou a se mover novamente. No final, eles chegaram a uma edificação que estava fundido com as paredes e parecia abranger toda a cidade. Parecia um bangalô, mas era enorme. Ainz falou. Não deve haver ninguém dentro, mas por segurança, vou usar magia depois disso. As magias defensivas do inimigo podem ter efeito, centrados em mim, então, todos devem manter distância. Usar magia, do tipo adivinhação, corre o risco de ser alvo de contra-ataques. No entanto, o único entre eles, que pode realmente ser morto, por tal reação era Zemberu. Não havia razão para esgotar, desnecessariamente, a saúde de seus subordinados. Shaltiar falou. Ainz-sama, por favor, permita-me proteger sua pessoa. Aura falou. Então, eu também irei. Shaltiar falou. Não, vocês precisam ficar, onde não serão afetados, e ficar de olho nos arredores, Arinso. Depois de ser repreendida por Shaltiar, Aura olhou, suplicante para Ainz, mas neste caso, Ainz compartilhou a opinião de Shaltiar. Ainz falou. De fato. Suas habilidades sensoriais são as melhores entre nós, Aura. Embora não pareça provável, se realmente houver uma emboscada, você pode acabar sendo a primeira a lidar com isso. Depois de ouvir isso de seu mestre, Aura não tinha mais nada a dizer. Tudo que ela podia fazer era relutantemente expressar seu reconhecimento. Ainz conjurou um sensor mágico e enviou-o para dentro da edificação. Como esperado, não havia sinal de alguém se escondendo por dentro, e assim, ele o enviou mais para dentro. Para que este edifício foi usado? Um contador, são esses armários. Parece uma casa de banho, mas não há separação para os gêneros. Isso é um edifício, apenas para um Doadv. Enquanto Ainz observava os interiores de várias salas, ele encontrou um lugar que parecia com os túneis pelos quais ele e os outros haviam passado antes. Poderia este edifício ser um posto de controle ou base de algum tipo? Talvez fosse para impedir que o inimigo viesse das profundezas desse túnel. Isso significa que o túnel leva a outro lugar. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.